dedicaram a acelerar o caminho evolutivo em seus discípulos, com informação, treinamento para transcender o ego e sensibilização às altas frequências vibratórias. Muitos anos de treinamento permitiam entender que a vida é um processo de verificação de informações, através de experiências na própria carne, para entender que o homem só se transforma em super-homem por intermédio do amor. O amor é neutro, não tem polaridade, vibra em elevadíssima frequência. Sua energia, que não tem massa, pertence ao plano espiritual e mental, onde existe de acordo com a vontade do observador. Para entender esse lugar misterioso, voltemos no tempo até o momento em que lá só existia um imenso deserto, quando Imhotep começou a primeira etapa de Saqqara, o complexo subterrâneo. Começaram cavando um poço vertical na dura plataforma de granito, a coluna vertebral do complexo. O poço tem uma profundidade de 30 metros, a altura de um edifício de 12 andares e 10 por 10 metros. Existe uma teoria que afirma que as pirâmides formam uma imagem espelhada delas mesmas, uma forma virtual que se projeta embaixo da terra em que foi construída. Ali se produziria uma série de efeitos relacionados com o conceito chamado antimatéria. Através de uma câmara situada embaixo da pirâmide, entra-se numa realidade paralela, oposta ao mundo físico. Seria seu espelho eletromagnético. Aqui, o tempo avançaria ao contrário, do futuro ao passado. Por alguma razão ou acontecimento físico ou metafísico que buscavam, o fato é que o poço é muito profundo e que, apesar de ter suas paredes de pedra maciça, talhada numa plataforma de granito, as paredes foram forradas com os primeiros ladrilhos usados pelo homem. Pela primeira vez foi usado um módulo repetido uniformemente, um primeiro ladrilho de rocha para ser usado em grandes obras. O mais extraordinário é que não eram de rocha cortada, mas fundida. No rio Nilo, perto das cataratas de Assuã, na ilha de Serrel, foi descoberta uma lápide com hieroglifos, talhada pelo sábio Imhotep. Contém a fórmula química para fundir um concreto, que depois de seco, adquire a aparência e a resistência de uma pedra. Uma equipe de cientistas franceses, dirigidos pelo químico Joseph Davidovits, PhD em polímeros, descobriu que a mistura produz um aglomerado com grande número de cristais de quartzo, elemento com a capacidade de produzir eletricidade, fazendo-se vibrar suas moléculas. Os egípcios jogavam em moldes conchas trituradas de crustáceos e fósseis encontrados à vontade nas planícies de Gizé, areia com alto teor de quartzo e alumínio, pedra pómez previamente queimada, sais de natrão e água. A mistura produz uma soda cáustica que reage com o alumínio da areia do rio, produzindo um aluminato de sódio. Acrescentava-se crisocola, um silício que a converte num silicato sódico de alumínio, e, finalmente, arseniato de cobre como acelerador integral. Com esta combinação parcialmente decifrada, fundiram os blocos de pedra para seus templos e pirâmides. Utilizaram os primeiros a ser fundidos como forma para os novos, conseguindo tal exatidão nas juntas que não deixa espaço sequer para a passagem de uma carta de baralho. Uma vez forrado o poço, a 30 metros abaixo da terra, perfuraram na rocha sólida um imenso complexo de corredores e câmaras. Escavaram um número progressivo de câmaras em direção aos 4 pontos cardeais. A primeira encostada no poço, 2 para o leste,
3 para o oeste, 4 para o norte e 5 para o sul. Cada grupo de câmaras produzia em seu interior uma frequência diferente de sons, cada vez mais alta, e que estavam dentro do campo eletromagnético da pirâmide. Em cada câmara havia milhares de vasilhas de alabastro que vibravam em sintonia com a mesma nota da escala musical. A forma das vasilhas e dos líquidos determinava em que nota musical ou frequência de vibração se sintonizava a câmara. A nota Mi ressoava em 5 câmaras, nível de entrada para a maioria dos iniciados. Aqui vibravam por cima da nota Ré, que era a frequência com que chegavam. Fá vibrava nas vasilhas de 4 câmaras. Sol vibrava em 3. A nota Lá utilizava as 2 câmaras no lado oeste. Na câmara principal da pirâmide, em um sarcófago de apenas uma vasilha de alabastro, os mais altos iniciados alcançavam a nota Si e dali ascendiam a dimensões superiores. Estes espaços são chamados de câmaras azuis, pois seus muros estão decorados com os primeiros ladrilhos de cerâmica da história. Azulejos em diversos tons de azul turquesa. Em seu interior, uma dupla de iniciados, sempre um homem e uma mulher, levitavam sintonizando-se com níveis de vibração cada vez mais altos. Imhotep escreveu no Kybalion que a 7ª lei do universo diz que tudo tem gênero, tudo tem sua parte feminina e masculina. O gênero se manifesta em todos os planos do universo. Ao entrar nas câmaras aos pares, os iniciados da escola de mistérios atingiam um equilíbrio, uma neutralização de seus campos eletromagnéticos pessoais, pois os do homem giram no sentido horário e os da mulher no sentido inverso. Descobriu-se que estes ladrilhos de cerâmica têm características de supercondução, não oferecem resistência a uma carga elétrica. Certamente, quando todo o complexo entrou em operação, a coluna ondulatória modificou suas moléculas e estas se tornaram neutras. A tecnologia e a mistura química para produzir o azul da cerâmica foram inventados por Imhotep. A famosa pasta egípcia, uma mistura de bicarbonato de sódio, bentonita argilosa, sílica, potássio e o bicarbonato de cobre, que lhe dá a característica cor azul turquesa egípcia, utilizada em inúmeros objetos cerâmicos até os dias de hoje. A cerâmica está colocada formando uma série de arcos sustentados pela forma que simboliza a coluna vertebral de todos os seres vivos, chamada de Djed. A forma transmite energia a todo o corpo, e Ptah, o Deus criador do universo, a tinha em seu bastão de poder. A mesma forma utilizada nos pilares que transmitiam a energia das pirâmides para utilizá-las nas ondas eletromagnéticas por onde levitavam os pesados blocos de pedra. Os sacerdotes da Escola de Mistérios do Olho de Horus tinham conhecimentos tecnológicos bem avançados para produzir estes fenômenos físicos ou para cozinhar o esmalte das peças de cerâmica em fornos capazes de atingir a 1000 graus centígrados. Nestas salas foram encontradas imagens em alto relevo sobre pedra, como esta do faraó de Djoser, correndo no ritual do Heb-Sed, a cerimônia de renovação, usando a coroa branca que simbolizava seu poder sobre o Alto Egito. Em Saqqara também foram encontradas esculturas que se destacam pela perfeição de seus olhos de cristal, como os escribas sentados ou o sacerdote Khapir. Uma forma de arte que só existiu nos primórdios da civilização e que nunca foi repetida em todo o desenvolvimento posterior.
Na direção norte, construíram um acesso ao complexo subterrâneo. Do fundo do poço sai uma longa escada ascendente, interrompida por passagens